Zero Tirania de Aço capítulo 1105 Conspiração contra a Imperatriz Japonesa. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Fazia quase um mês desde que Itami entrou no exílio pela primeira vez e se viu morando na casa do homem que ela considerava ser seu pior inimigo. Nesse período, ela viu e experimentou muitas coisas que mudaram sua perspectiva de como ela via o Kaiser. Berengar era muito mais do que Itami jamais acreditou que ele fosse antes de realmente conhecê-lo. Ele não era o monstro que ela originalmente esperava que ele fosse. Na verdade, todos os rumores que ela ouviu de várias fontes acabaram sendo falsos. O Kaiser não era um senhor da guerra perverso que bebia sangue de um cálice de caveira. Ele também não era um demônio voraz que se aproveitava de meninas. Na verdade, Berengário parecia ser o oposto. Ele era um marido e pai amoroso e um zelador de seu povo. A maneira como o homem comum tratava seu monarca dentro dos limites do Império Alemão não era nada como Itami já havia visto antes. Seja nesta vida ou na anterior. A cada dia, Itami ficava mais intrigada com seu anfitrião e começou a persegui-lo silenciosamente pelos corredores na tentativa de obter uma melhor perspectiva de seu personagem. E enquanto Berengar percebeu a presença da imperatriz japonesa, ele a ignorou e continuou com sua vida diária. A essa altura, Itami estava pensando em Berengário, mais do que pensava em Julian. A beldade albina não estava mais emburrada em seu quarto, conversado com um travesseiro como se fosse um ser vivo e, com o passar do tempo, suas ilusões sobre seu interesse amoroso inexistente pareciam se tornar menos frequentes. No entanto, essa existência feliz não durou muito. Quando Itami percebeu que Julian havia desaparecido de sua mente, pelo menos temporariamente, ela sentiu um grande remorso. Como se ela tivesse feito algo horrível para um homem que ela desejava. Assim, hoje, após quase um mês de felicidade geral, a imperatriz japonesa entrou em estado de solidão e depressão. Berengário não notou esse comportamento incomum. Afinal, ele trabalhava em média 14 horas por dia, às vezes mais, e quando não estava no escritório, passava o tempo com a família. Assim, foi uma surpresa repentina quando ele teve dois convidados indesejados aparecendo em seu escritório. Itami, Momo e Mibusaia estavam do lado de fora do escritório de Berengar discutindo com sua recepcionista, que seguia as ordens que recebera de seu chefe. O que era que ele não deveria ser perturbado em nenhuma circunstância. Por fim, o conflito tornou-se tão alto que a voz de Berengar interrompeu o acalorado debate pelo interfone. Apenas deixe-os entrar. A recepcionista tinha um pouco de medo em seu rosto, suspeitando que ela poderia ser demitida por permitir que seu chefe fosse interrompido por essas duas vadias estrangeiras. Mas ela acabou obedecendo e permitiu que Momo e Mibu tivessem acesso ao escritório do Kaiser. Ao contrário do que as mulheres esperavam, havia uma expressão gentil no rosto de Berengário quando ele convidou seus dois convidados indesejados a entrar. Eu estou supondo que há algo incomodando vocês dois. Que tal eu servir algumas bebidas para nós três, e discutirmos isso em particular? Depois de dizer isso, Berengário fechou a porta atrás de si, onde passou a servir um pouco de vinho para si e seus convidados. Embora Momo parecesse mais ansiosa do que a mãe, ela aceitou o presente e sentou-se em uma das duas cadeiras em frente à mesa do Kaiser. Depois que o álcool acalmou as coisas, Berengar quebrou o gelo respondendo com um tom bondoso na voz. Agora que vocês dois parecem ter se acalmado, como posso ajudá-los? Mibu e Momo se entreolharam como se não acreditassem que teriam chegado tão longe, antes que o mais velho dos dois finalmente falasse com um suspiro pesado. É sobre a minha filha. Berengar naturalmente interpretou isso como Itami riu, e não Momo, que estava sentado na frente dele agora. E, portanto, foi rápido em seguir com uma pergunta própria. Suponho que você quis dizer Itami-chan. E ela? Embora Momo e Ryu compartilhassem o mesmo sobrenome, Berengar geralmente se referia apenas à mais velha das duas irmãs por esse apelido. Especialmente depois que Momo insistiu que ele a chamasse pelo primeiro nome. Vendo que eles estavam na mesma página, Mibu suspirou mais uma vez antes de explicar seu pedido. Minha filha é muito
temperamental. De vez em quando ela entra em estado de depressão e se isola do mundo onde tende a beber muito. Agora ela está passando por uma dessas fases, e eu estava esperando que você pudesse animá-la. Menor ponto com a mente de Berengar imediatamente foi direto para a doença mental. Se Tammy estava tendo mudanças de humor frequentes que resultavam em depressão severa, era perfeitamente possível que ela estivesse sofrendo de um distúrbio psiquiátrico, como o transtorno bipolar. No entanto, o mundo da psicologia ainda estava em sua infância e ele não era um especialista, portanto, não estava em posição de fazer um diagnóstico. Em vez disso, sua pergunta era cheia de preocupação, algo que nem Mibu nem Momo haviam previsto. Quão frequentes são essas mudanças de humor? Quando elas começaram? Quanto tempo duram? Algum de vocês sabe o que poderia tê-las desencadeado? Mibu e Momo se entreolharam por um segundo, como se comunicassem telepaticamente seus pensamentos, antes que Momo finalmente falasse com uma resposta. Isso vem acontecendo há alguns anos. Devo dizer que Oneisha nunca foi assim antes de sua ascensão como imperatriz. Por um tempo, não moramos com ela no palácio, então não realmente sei o que poderia ter causado esses surtos repentinos de depressão, mas eles foram definitivamente o que você pode chamar de debilitantes. Essas mudanças de humor podem durar de algumas horas a algumas semanas. Nós tentamos de tudo para animá-la quando isso ocorre, mas nunca nada funcionou. A expressão de Berengar era grave, como se ele tivesse presumido o pior sobre a saúde mental de Tammy. Talvez o estresse do trabalho a tenha afetado e ela tenha sofrido um colapso mental. Era impossível dizer, já que tudo o que ele sabia sobre o campo da psicologia era o resultado de autoestudo de fontes da internet durante sua vida passada. No entanto, foi a última coisa que Momo disse que fez Berengar erguer a sobrancelha de curiosidade. Se nada fez sua irmã se sentir melhor, então o que exatamente você espera que eu faça? Desta vez foi Mibu quem falou enquanto olhava para Berengar com um olhar suplicante antes de lhe dizer algo que ele já suspeitava. Sinceramente, minha filha parece estar mais feliz hoje em dia quando ela está passando um tempo com você. Eu nunca vi crescer tão apegada a outro ser humano antes que não fosse um membro de sua família. Esperávamos que no início pelo menos você poderia tentar animá-la para nós. Berengar contemplou isso por vários segundos antes de suspirar pesadamente, como se a própria ideia o tivesse esgotado. No entanto, sua resposta foi contrária ao que as duas mulheres esperavam. Muito bem, não vou prometer se posso realmente ajudar sua filha a superar a depressão, mas pelo menos farei uma tentativa de fazê-lo. Uma expressão de alegria apareceu nos rostos de Momo e Mibu enquanto eles abraçavam Berengar e o beijavam na bochecha como forma de agradecimento. No entanto, Berengar simplesmente ignorou esses gestos e saiu de seu escritório com pressa, deixando as duas mulheres para trás para falar sobre sua conspiração em silêncio. Se Ryu não reagir nem mesmo a isso, temo que ela ficará solteira para sempre. Momo sorriu e balançou a cabeça em direção à mãe antes de falar de suas esperanças com olhos brilhantes. Tenho um bom pressentimento de que mesmo Oneisha não será capaz de resistir a um gesto tão gentil. Assim, Berengar, mesmo sem perceber, foi manipulado pelos entes queridos de Tammy para persegui-la. Por ter Berengar ajudando Tammy a superar sua depressão, era na esperança de Momo e Mibu que ela se apaixonasse por ele e finalmente pudesse superar o que quer que pesasse tanto em seu coração. Tirania de Aço capítulo 1106 Curando a depressão Jonas Gering sentou-se silenciosamente em uma praia localizada na costa de Portugal. Durante anos, ele serviu no regimento Jaeger do Império Alemão, como soldado da linha de frente derrubando portas durante a campanha ibérica. No entanto, depois que a guerra terminou, ele se viu incapaz de deixar para trás o deserto que ajudou a criar. Enquanto o soldado aposentado recostou-se com uma expressão pacífica em seu rosto desgastado pela batalha, uma voz feminina encheu seus ouvidos, seguida pela sensação de uma cerveja gelada sendo pressionada contra seu rosto. Querida, se você ficar no sol o dia todo, vai ficar desidratada. Com um sorriso gentil, Jonas olhou para cima para ver o amor de sua vida,
uma mulher que ele salvou de um bando de bandidos gananciosos. Fazia quase uma década desde que o casal se conheceu e, durante esse período, o amor deles floresceu, criando uma grande família própria. Rosalina Geringo olhou para o marido alemão com um sorriso amoroso enquanto entregava a cerveja gelada ao homem, que se apressou em engolir o conteúdo. Foi só depois de ter bebido metade da garrafa que Jonas suspirou de alívio. Ao ver que a sua esposa estava sozinha durante o dia, ele se apressou em fazer a pergunta que mais o preocupava. Onde estão os pequenos? Eles já não deveriam estar fora da escola. A beldade portuguesa de cabelos castanhos sorriu e acenou com a cabeça antes de informar seu homem para onde ela havia enviado seus filhos. Eu os mandei passar um tempo com a avó. Afinal, hoje é seu primeiro dia de folga, desde que assumiu o cargo de diplomata. Faz anos que não temos um dia só para nós. No entanto, aqui está você no praia, sentado sozinho. O que está em sua mente? Jonas olhou para longe enquanto observava as ondas do Atlântico baterem na costa portuguesa. Uma multidão de pensamentos passou por sua mente, memórias de uma vida cheia de caos inimaginável. A guerra na Península Ibérica foi longa e brutal, repleta de guerras urbanas mortais. As coisas que Jonas fez, os amigos que foram mortos no conflito. Ele nunca poderia esquecer, nem queria. No entanto, tal dor era difícil de mascarar e, portanto, ele simplesmente tomou um gole de sua cerveja, esperando que o álcool pudesse entorpecer seu espírito ferido. Rosalina olhou para seu homem enquanto ele olhava para o nada e suspirou em derrota. Desde o momento em que ele salvou sua vida pela primeira vez, ela sentiu uma grande dívida para com o homem. Que ela sentia que ainda não tinha sido capaz de retribuir, apesar dos anos de casamento feliz que ela lhe proporcionou. Na verdade, ela não estava ciente de todos os horrores que o homem tinha visto no campo de batalha, mas ela sabia que o que quer que ele tivesse suportado, comia sua alma. Assim, ela só podia fazer o possível para manter sua mente longe de assuntos tão problemáticos. Com um aperto de mão, ela deu um sorriso cativante ao propor ao homem que brincasse a só com ela. Você vai ficar sentado aí o dia todo bebendo cerveja? Venha, aproveite a água. Você sabe tão bem quanto eu como é maravilhoso nesta época do ano. Um sorriso amargo se formou no rosto de Jonas enquanto ele silenciosamente acenava com a cabeça, colocando sua cerveja na areia antes de correr atrás de sua esposa, que era tão cheia de energia. Os dois brincariam na praia como crianças até o sol começar a se pôr, de onde eles rapidamente fugiram de volta para sua vila à beira-mar. Jonas acordou no dia seguinte com o cheiro do café da manhã sendo preparado em sua cozinha. Com um perfume tão tentador enchendo seu quarto, ele não pôde deixar de pular da cama e correr para a sala de jantar onde seus filhos esperavam que sua mãe terminasse de cozinhar. Parecia uma vida inteira antes que os ovos e o bacon fossem colocados em seu lugar na mesa. Que Jonas foi rápido em agradecer a sua esposa por seus esforços, onde ele seguiu com uma breve oração. Terminada a refeição matinal com família, Jonas saiu da sua vila e dirigiu-se à Câmara Municipal onde o governador de Portugal o aguardava. Vestido com um terno justo de 3 peças, Jonas entrou no prédio com uma arrogância que praticamente dizia que ele era o dono do lugar. Como um dos vários diplomatas alemães enviados para ajudar na reconstrução da Península Ibérica, ele detinha poder e influência significativos na região. Depois de entrar no gabinete do governador, Jonas sentou-se em uma cadeira forrada de couro, esperando que o homem terminasse de ler uma carta. Surpreendentemente, o homem começou a xingar em português enquanto reclamava das mais recentes mudanças no governo. Menor.com Isso é o que ganhamos por ter um filho como sultão. Não me surpreende nem um pouco que o menino tenha tomado uma decisão tão precipitada. Uma carranca apareceu no rosto de Jonas ao ouvir essas palavras, esperando o pior. Ele estava prestes a questionar o governador sobre o que ele estava se referindo quando um homem lhe entregou um aviso, escrito e assinado pelo próprio jovem sultão. Essencialmente, foi um decreto, mudando oficialmente o nome do Estado Ibérico de Al-Andalus para o Império Ibérico. Embora o título de Gazi permanecesse como sultão,
O império que ele governava não teria mais um nome árabe. Houve várias razões para esta decisão, mas as duas mais proeminentes foram o fato de que o sultão estava tentando alinhar ainda mais seu império com o mundo ocidental, ao mesmo tempo em que aumentava a secularização do governo ibérico. Para Jonas, isso era um grande sinal do que estava por vir, e ele não conseguia entender por que o governador estava tão perturbado com essa notícia repentina. Assim, ele rapidamente investigou o que havia enfurecido tanto o homem. Isso não é uma boa notícia. O sultão está fazendo uma declaração de que a Ibéria faz parte do mundo ocidental e é um país secular governado pelas leis do homem, não de Deus. Como você pode ficar zangado com tal gesto? Se qualquer coisa, esta mudança de nome irá apaziguar a maioria cristã, o que ajudará em nossos esforços de reconstrução. É verdade que a maioria da Península Ibérica era, de fato, cristã, com apenas a região mais ao sul permanecendo muçulmana. No entanto, foi uma dinastia muçulmana que governou a península. A fim de apaziguar esses dois grupos opostos, o governador anterior, Adelbrand von Salzburg, criou um sistema jurídico duplo para os cidadãos da Península Ibérica seguirem com base na fé que eles chamavam de sua. Para os muçulmanos, eles praticavam a lei Sharia de forma limitada. Especificamente, no que diz respeito a questões de status pessoal, como casamento, divórcio, herança e guarda dos filhos. Quanto a outras questões legais, como comportamento criminoso, etc., eles eram conduzidos da mesma forma que os cristãos ibéricos, que eram regras seculares, baseadas na lei alemã. No entanto, o que preocupava o governador de Portugal, não era se esta ação apaziguaria a maioria cristã, ou a pequena possibilidade de invocar a ira da minoria muçulmana, mas sim a enorme quantidade de papelada com que teria de lidar por causa desta matéria. Ele foi rápido em expressar sua frustração enquanto batia os punhos na mesa. Você acha que eu me importo com isso? A porra da papelada que eu vou ter que lidar devido a uma simples mudança de nome é mais do que suficiente para me dar dor de cabeça. Ao ouvir um motivo tão ridículo para ficar chateado, Jonas olhou com escárnio para o governador com um olhar de desdém. Esse homem sempre foi tão mesquinho. Ele não escondeu seu descontentamento ao dirigir ao homem algumas palavras de encorajamento. Esqueça isso. Isso pode exigir um pouco de papelada, mas na verdade é um bom sinal do que está por vir. A Península Ibérica está se afastando do domínio religioso e entrando em um governo mais secular. Um modelo inspirado no Império Alemão. Isso é uma coisa boa. Não podemos permitir que nossas religiões governem nosso estado para sempre, ou certamente ficaremos atrás de nossos concorrentes. Quando o Império Bizantino se recuperar de sua crise atual, ultrapassará rapidamente a Península Ibérica se continuarmos a ser tão dogmáticos em nossa abordagem do mundo. Somente sob o governo secular do homem podemos nos tornar o segundo estado mais poderoso do mundo ocidental. O nome Império Ibérico distancia nosso governo da fé muçulmana e, ao contrário, torna-se um termo que abrange todos os ibéricos, sejam eles cristãos ou muçulmanos. Se você não consegue ver valor em tal coisa, provavelmente não é o homem mais adequado para o seu trabalho. Então aperte o cinto e aguente a papelada, ou vou relatar ao sultão como você ficou chateado por algo tão insignificante. O governador olhou para Jonas com uma expressão de queixo caído, antes de resmungar algo incompreensível. Pegou um pedaço de papel e uma caneta, onde começou a trabalhar nos assuntos que eram necessários para mudar o nome oficial da nação. Quanto a Jonas, voltaria ao seu trabalho, ajudando a restaurar a paisagem devastada pela guerra em Portugal. Uma tarefa que ele tinha muito orgulho de fazer. Tirania de Aço capítulo 1107 Primeiro encontro na cidade de Milão. O rei Bruno Azereder sentou-se em sua sala do trono enquanto contemplava assuntos sem importância, como o que desejava comer nesta bela tarde. Como um nativo do sul do Tirol, o homem testemunhou a conquista de sua terra natal por Berengar durante os primeiros anos da busca do Kaiser pelo poder. De certo modo, Bruno vira o mundo transformar-se rapidamente à sua volta. Nascido como filho de uma pequena casa alemã, no território ocupado pelos italianos no sul da Áustria,
Bruno aprendeu as línguas alemã e italiana em seus anos de formação. Quando Berengar anexou a região sob seu controle durante sua guerra contra o rebelde Conde Lothar, Bruno estava entre os primeiros locais a se juntar ao exército von Kufstein como oficial inexperiente. Seu tempo de serviço a este exército não durou muito, pois Bruno logo foi forçado a marchar para a Itália como parte da Guerra da Independência da Áustria, onde ele testemunhou o verdadeiro poder do homem que ganhou o apelido de o Tirano de Aço. Surpreendentemente, ele, um oficial de baixo escalão do exército real austríaco, foi selecionado para atuar como rei fantoche do recém-criado Reino da Lombardia, onde ele governou de acordo com os caprichos e desejos de Berengário durante anos, nunca fazendo muito mais do que manter a paz e a prosperidade do território que ele havia controlado. Durante esse tempo, ele se casou com uma nobre italiana de Milão e criou uma família com ela como monarcas do primeiro estado fantoche real da Áustria. Com o passar dos anos, Bruno viveu uma vida de paz e luxo, fornecida por seus mestres alemães em troca de sua contínua lealdade e apoio. Eventualmente, quando a Itália foi reunificada após a derrota abismal da Igreja Católica em sua guerra contra o incipiente Império Alemão, Bruno foi nomeado novo rei da Itália, onde ele continuou a seguir os caprichos e desejos do Kaiser. Na verdade, ele desfrutou dessa paz, mesmo que a Itália nunca se tornasse uma grande potência mundial. Ele havia mais do que aprendido sua lição enquanto estava a serviço de Berengário de que o homem era verdadeiramente indomável no campo de batalha, ao mesmo tempo em que era um político astuto. Somente um tolo procuraria restabelecer sua soberania, especialmente quando continuasse a se deleitar com o luxo como resultado desse estado de servidão. Em todos os seus anos como um pequeno rei, a quantidade de vezes que Berengário visitou o reino de Bruno pode ser contada em uma mão, e geralmente foi em relação a exercícios militares conjuntos. Assim, foi uma surpresa monumental quando uma criada entrou apressadamente na sala com uma expressão de pânico no rosto. Sua Alteza, o Kaiser está aqui para visitá-lo. Bruno estava tomando uma xícara de café quando ouviu essas palavras e ficou tão em pânico com a notícia que acabara de receber que deixou cair a caneca de porcelana, que se estilhaçou com impacto, espalhando sua bebida por todo lado. Ao perceber seu erro, apressou-se em dar ordens ao criado. Limpe essa bagunça. Vou ganhar tempo e me encontrar pessoalmente com o Kaiser. A jovem estava prestes a responder afirmativamente quando uma voz presunçosa encheu o grande salão. Isso não será necessário. Garanto-lhe que simplesmente evitarei a bagunça que você fez enquanto suas criadas limpam tudo. Bruno reconheceu o homem a quem a voz pertencia imediatamente ao ouvi-la, e rapidamente desceu de seu alto trono e se ajoelhou diante do homem que estava parado arrogantemente no meio do salão. Sua Majestade, perdoe este humilde servo por não cumprimentá-lo adequadamente. Permita-me informar minha equipe de cozinha de sua chegada. Em breve prepararei uma refeição para você. Berengar sorriu e acenou com a cabeça ao ouvir esta notícia, antes de acompanhar Bruno até o refeitório, onde uma criada se apressou em servir-lhes algumas cervejas alemãs importadas. Berengar cheirou apenas momentaneamente antes de tomar um gole. Depois disso, ele falou sobre o motivo de sua visita ao Milan. Aposto que você está se perguntando por que estou aqui, e devo me desculpar por não anunciar minha visita antes. Isso foi apenas um capricho meu, já que só recentemente tomei uma decisão importante sobre o futuro de nossos dois reinos. Um gole audível encheu o ar enquanto Bruno engolia a saliva que se acumulava em sua boca. Ele não tinha ideia de por que Berengário de todas as pessoas iria visitá-lo tão de repente, ou o que mais o Kaiser poderia querer de um rei mesquinho como ele, mas ele não ousou interromper o homem enquanto ele continuava a falar. Como você já deve saber, pela lei alemã, um homem pode ter até 5 cônjuges. Agora, meu filho Hans tem atualmente 4 compromissos oficiais e um que ainda não foi revelado ao público. No entanto, após o mau desempenho de um dessas jovens, minha esposa Linda e eu decidimos romper o noivado e, em vez disso, casar nosso filho mais velho com uma de suas filhas. Presumo que tenha criado suas filhas para serem esposas e mães adequadas. Porque garanto a você,
Não pretendo quebrar esse acordo uma segunda vez. Tal coisa refletiria mal em minha reputação e na de minha família. Bruno ficou atônito ao ouvir esse comentário. Ele nunca teria imaginado que o Kaiser de todas as pessoas consideraria a filha de um rei mesquinho como ele digno da mão de seu filho mais velho em casamento. Por mais que o monarca italiano quisesse ficar fora da política internacional, aproveitando a proteção que o rei lhe oferecia, ele sabia no fundo de sua alma que rejeitar esta oferta seria o fim dele e de sua dinastia. Na verdade, as intenções do Kaiser eram claras como o dia. Ele queria usurpar todos os reinos da Europa e colocar ramos cadetes de sua própria dinastia em seus tronos. Em última análise, não seria a casa de Azeredere, que continuou a governar a Itália, mas a casa de Kufstein-Azeredere. Claro, se Bruno rejeitasse tal proposta, Berengário simplesmente encontraria outro homem para substituí-lo, que estivesse mais do que disposto a aceitar tal presente. Depois de pensar cuidadosamente, o rei italiano acenou com a cabeça concordando com o noivado. Você me honra, Kaiser. Minha casa não é digna de tal presente. Nenhuma de minhas filhas está noiva no momento, e você é livre para escolher aquela que achar mais adequada para ser a noiva de seu filho mais velho. Tenho certeza de que elas serão encantadas em saber que um deles vai se casar com um príncipe alemão e se mudar para Kufstein quando finalmente atingirem a maioridade. Berengário respondeu a este elogio excessivamente entusiasmado com um breve sorriso, seguido de um longo gole de sua cerveja. Depois de consumir quase metade de sua bebida, o Kaiser finalmente falou sobre os seus pensamentos sobre o assunto. Parece bom para mim. Eu gostaria muito de ficar aqui em Milão por algum tempo, e conhecer suas filhas, bem como suas personalidades. Só depois de confirmar que não serão um fardo, escolherei uma para casar com minha filha quando ambos atingirem a maioridade. Isso parece agradável para você? Como um cão adestrado, Bruno acenou repetidamente com a cabeça concordando com estas condições, porém antes que pudesse latir para seu mestre, uma bandeja de pratos entrou em cena, onde Berengar testemunhou que só pode ser considerado uma cozinha italiana moderna, algo que ele mesmo poderia ter participou da criação secreta. Frango alfredo, ziti assado, lasanha, pão de alho, todos os alimentos básicos da boa culinária italiana foram revelados a Berengar, deixando-o com água na boca em antecipação. Fazia muito tempo desde a última vez que comera comida italiana e agora estava morrendo de vontade de se deliciar com ela. Assim, o Kaiser do Império Alemão e o rei da Itália começaram a recuperar o atraso nos últimos anos, durante uma refeição requintada. Tirania de Aço capítulo 1108 Metamorfose Tammy estava sentada na parte de trás da limusine de Berengar com uma expressão confusa em seu rosto bonito. Ao seu lado estava o homem com quem ela acabara de sair. Por mais que a jovem imperatriz japonesa tentasse distorcer os acontecimentos da noite, ela só podia concluir que era, de fato, um encontro. A própria ideia de que ela estaria namorando o homem que ela vira como seu inimigo era bastante desconcertante. Ao longo de um mês, Berengário passou de inimigo odiado a objeto das afeições de Tammy, mas não ousava dizer o quanto se divertia no carnaval, nem sonhava em insinuar que iria desfrutar de outro passeio. Com o homem ao seu lado, ela até achou difícil segurar a mão do homem enquanto ele fumava um cigarro pela janela. Centímetro por centímetro, os dedos delicados de Tammy lentamente abriram caminho em direção à mão de Berengar até que os dois se sobrepuseram. Isso provocou uma leve reação do homem, que terminou seu arrasto antes de olhar na direção da beldade albina. Com um sorriso encantador no rosto, ele segurou a mão de Tammy enquanto permanecia em silêncio. Assim, a imperatriz japonesa e o Kaiser alemão não disseram uma palavra, enquanto se olhavam nos olhos até que o veículo parou na entrada do palácio. Assim que a porta do veículo se abriu, Berengário saiu, antes de ajudar Tammy a se levantar, onde os dois subiram os degraus e chegaram à porta. Sabendo que o encontro estava realmente chegando ao fim, Tammy sabia que esta era a sua última chance de expressar seus pensamentos. Com uma voz mansa e um olhar desviado, a imperatriz japonesa declarou seus sentimentos em voz alta. Eu me diverti muito esta noite.
Obrigado por tudo. Berengário só pôde sorrir ao contemplar a aparência perturbada da beldade albina. Nesse momento, era como se todas as disputas amargas que eles haviam travado anteriormente nunca tivessem ocorrido. Em vez disso, a imperatriz do Japão revelou-se uma jovem encantadora, uma vez devidamente humilhada. Vendo isso como uma boa oportunidade para se imprimir permanentemente nas memórias de Tami, Berengar fez algo inesperado. Ele gentilmente agarrou o queixo delicado da beldade albina antes de beijá-la suavemente. Um ato que chocou Itami no âmago de seu ser, mas ela não recusou os avanços do homem. Antes que o casal pudesse se divertir no meio de sua paixão, as portas do palácio se abriram para revelar Lindy, que olhou para os dois pombinhos com um sorriso confiante em seu lindo rosto. Quando Berengar se afastou dos lábios de Tami, ele notou que o rosto da mulher ficou vermelho como uma beterraba, enquanto ela rapidamente escondia seu constrangimento nas palmas das mãos, enquanto murmurava uma única frase repetidamente. O meu primeiro beijo. Quanto a Lindy, ela imediatamente sentiu a necessidade de marcar seu território e, assim, zombou de Tami abertamente com um toque de irritação em sua voz. Você chama aquilo de beijo? Depois de dizer isso, a beldade ruiva agarrou a nuca de Berengário e o beijou com um nível de paixão e experiência que faltava totalmente a Itami. Com um sorriso confiante no rosto, Lindy proclamou sua superioridade. Isso sim é um beijo de verdade. Naturalmente, a jovem imperatriz do Japão notou as ações de Lindy enquanto ela olhava horrorizada por entre os dedos. Apenas um olhar para a beleza albina revelaria que ela havia ficado superestimulada depois de testemunhar tal visão. Primeiro ela foi beijada por um homem e, no momento seguinte, esse mesmo homem foi beijado com mais paixão por outra mulher. Tal coisa era simplesmente inacreditável e, assim, em vez de ficar e lutar por sua posição no coração de Berengário, a beldade albina saiu correndo pelos corredores do palácio e para o seu quarto, onde instantaneamente trancou a porta atrás de si. Berengar simplesmente riu assim que Itami se foi, antes de golpear a bunda gorda de Lindy com a palma da mão aberta. Um leve grito irrompeu dos lábios da beldade ruiva enquanto ela olhava para o marido com um brilho feroz em seus olhos. Berengar riu ao ver isso antes de repreender a mulher por suas ações. Você simplesmente não conseguiu evitar, não é? Tudo estava indo muito bem entre mim e Itami, mas você só tinha que marcar seu território. Havia uma expressão intensa no lindo rosto de Lindy enquanto ela olhava na direção para onde Itami havia corrido. Ela então falou em voz tão baixa que Berengar quase não ouviu. Alguém tinha que colocar aquela garotinha ingênua no lugar dela. Berengar só conseguiu rir mais uma vez, pensando que Lindy estava sendo brincalhona como sempre. Assim, ele acariciou seu cabelo loiro morango enquanto a segurava em seus braços antes de expressar seu amor por ela. Sim, sim. Você é meu número 1. Ao contrário do que Berengário esperava, Lindy não riu dessa observação, como costumava fazer sempre que ele conquistava uma nova mulher. Havia algo de sério em seus olhos azul celeste, como se de repente ela tivesse se sentido ameaçada por Itami por algum motivo desconhecido. As palavras que Lindy falou foram bastante insensíveis e agorentas antes que ela explodisse em um ataque. E não se esqueça disso. Enquanto Berengário se perguntava o que havia acontecido com Lindy e por que ela agira de maneira tão estranha, Itami havia se trancado em seu quarto, onde estava sentada em sua cama com os braços de seu ursinho de pelúcia gigante em volta dela. Embora seu rosto ainda estivesse bastante vermelho de vergonha, os eventos da noite inteira não haviam escapado de sua mente. Em mais de uma ocasião, Itami tocou-lhe os lábios, para ver se ainda sentia a sensação do beijo de Berengário. Ela continuou a contemplar seus sentimentos por Berengário e Julian em silêncio por algum tempo, antes que uma leve batida ressoasse em sua porta, seguida por uma voz com a qual ela estava muito familiarizada. Onei-chan, você está bem? Posso entrar? Levou vários segundos para Itami reconhecer que Momo tinha vindo para checá-la e, assim, após alguns momentos de silêncio, ela correu em direção à porta e abriu. O que esperava Momo não era o que ela esperava.
Se Momo pudesse comparar sua irmã mais velha a qualquer animal, ela diria que Tami era semelhante a uma leoa. Ela sempre foi forte, confiante e capaz de lidar com seus próprios negócios. No entanto, neste momento, Itami parecia um coelho assustado, enquanto colocava levemente a cabeça para fora da porta, com uma aparência corada e olhos vidrados. Naturalmente, Momo ficou preocupada ao ver isso e forçou a entrada na sala, enquanto perguntava à irmã mais velha o que havia acontecido para reduzi-la a tal estado. Menor ponto com Onei-chan. O que aconteceu? Você está bem? Itami afundou na cama. Enquanto relembrava tudo o que aconteceu esta noite, ela silenciosamente acenou com a cabeça, ainda perdida em pensamentos. Um ato que só deixou Momo mais preocupado. Momo assumiu o pior e foi rápida em tirar conclusões que ela não tinha medo de expressar. Ele te machucou de alguma forma. Itami lentamente balançou a cabeça antes de expressar o pensamento que ainda consumia toda a sua energia mental. Ele me beijou. A expressão de Momo imediatamente mudou de preocupação para alegria quando ela abraçou Itami e gritou como uma garotinha. Você está falando sério? O que aconteceu? Eu quero saber tudo. Itami passou a hora seguinte contando vividamente tudo o que havia acontecido entre ela e Berengário naquele dia. No final, Momo estava tão animada que estava andando pela sala, expressando seus pensamentos em voz alta. Até mesmo Itami ficou surpreso com o súbito aumento de inteligência de Momo. Isso é muito bom. Eu não esperava que seu relacionamento progredisse tão rapidamente, mas isso é bom para nós. E por nós quero dizer todo o Japão. Tenho conversado com Yasmin e Honoria. Ambos dizem que depois de se casar com Berengar, a qualidade de vida em suas terras natais melhorou drasticamente. Berengar parece estar mais do que feliz em ajudar os reinos de onde suas esposas são originárias. Embora os impérios bizantino e ibérico tenham percorrido um caminho árduo para o sucesso, o Japão é diferente. Não temos mais guerras para lutar depois que acabarmos com o reinado de terror de Shiba. Cada grama de investimento alemão será destinado à reconstrução do que foi destruído. Ouvi dizer que Berengário deu 50 bilhões de marcos a uma de suas concubinas para que ela construísse seu próprio reino na Crimeia. Ele será muito mais generoso com uma esposa legalmente casada, você não acha? Os comentários de sua irmã mais nova deixaram Itami boquiaberto. Esposa legal? De quem ela está falando? Só ocorreu a Itami que Momo estava falando sobre ela quando a garota agarrou suas mãos e expressou seu próximo pensamento. Mal posso esperar pelo casamento. Onde você acha que vamos realizá-lo? Aqui ou no Japão? Oh, acho que você ficará absolutamente fabulosa em um desses vestidos de noiva brancos alemães, não acha? De repente, os pontos se conectaram na mente de Tami que Momo estava insistindo para que ela e Berengar se casassem. Mas isso nunca poderia acontecer, poderia? Assim, ela foi rápida em expressar sua descrença. Eu e Berengário? Casados? Você enlouqueceu, Momo? Obviamente, isso nunca poderia acontecer. A expressão de Momo havia mudado de completa excitação para um olhar de pena. Como se ela estivesse olhando para uma criança particularmente chata. Com um suspiro pesado, Momo balançou a cabeça antes de expressar seus pensamentos em voz alta mais uma vez. Quão denso você é? Itami imediatamente ficou ofendido com a ideia de ser estúpido. Afinal, se havia uma qualidade em Julian que Itami mais odiava, era o fato de lhe ter sido tão denso quanto uma estrela de nêutrons. Assim, a imperatriz japonesa foi rápida em atirar de volta em sua irmã mais nova, que ainda olhava como se ela fosse uma idiota. O que você quer dizer? Eu não sou estúpido. Existem boas razões pelas quais Berengar e eu não podemos nos casar? Apesar dos protestos de Itami, Momo simplesmente ergueu a sobrancelha e respondeu com um desafio. Cite um. Talvez pela primeira vez na vida de Itami, ela ficou totalmente sem palavras com a inteligência de sua irmãzinha. Era verdade, ela não tinha uma única explicação lógica sobre por que não deveria se casar com Berengário. Ao contrário disso, havia algumas razões pelas quais Itami pensou imediatamente que explicavam por que ela deveria se casar com o homem. Assim,
Ela ficou sentada gaguejando por vários segundos como uma idiota, antes que Momo a interrompesse. Veja, você não pode. Eu não entendo Onei-chan, você gosta dele, não é? Quero dizer, eu não vejo você tão feliz há anos e é tudo por causa de Berengar. Então, por que não você quer se casar com ele? Obviamente, ele gosta de você, então por que você está tão hesitante com a ideia? Itumi sabia exatamente por que ela estava tão hesitante com a ideia de se casar com Berengário, mas ela não podia expressar essa preocupação para sua irmãzinha e, portanto, suspirou profundamente antes de pedir um pouco de paz e sossego. Momo, eu preciso de um tempo para pensar. Você pode, por favor, me deixar em paz um pouco? Momo percebeu que sua irmã mais velha estava prestes a passar por uma metamorfose e decidiu não incomodar mais Itami. Com um breve abraço, ela partiu deixando para trás algumas palavras sinceras. Descanse um pouco, Onei-chan, você merece. Assim, Itami foi para a cama naquela noite pensando em todas as coisas que havia perdido ao longo dos anos e na perspectiva de entrar em um relacionamento sério e comprometido com um homem que não era Julian. Tirania de Aço capítulo 1109, um ato de insanidade. Os dias seguintes, após Berengário ter levado Itami ao carnaval para seu primeiro encontro, foram preenchidos com algumas mudanças inesperadas no palácio. Aparentemente do nada, Itami ficou muito mais alegre e até começou a ajudar nas tarefas domésticas. Quando Itami não estava cozinhando deliciosos pratos japoneses para Berengar e sua família, ela geralmente encontrava alguma desculpa para falar com o próprio homem. Essas conversas geralmente terminavam em um flerte inofensivo e alguns beijos suaves. Por mais que Berengário quisesse despir a beldade albina de seu vestido e fazer o que queria com ela, ele se conteve. Assim, parecendo um cavalheiro adequado. Se havia uma pessoa que estava bastante chateada com a mudança repentina no relacionamento de Berengar e Itami, essa pessoa era Lindy. Embora a Rainha Aranha não pudesse explicar por que sentiu um súbito indício de perigo da imperatriz japonesa, sua intuição raramente estava errada e, portanto, ela manteve um olhar atento sobre a última fantasia de seu marido. No entanto, apesar de ir além, Lindy não conseguiu encontrar nenhuma razão para explicar seu sentimento de ansiedade. Enquanto o relacionamento de Berengar e Itami floresceu, a guerra com o Japão atingiu um novo patamar. Na esteira dos esforços de propaganda alemã, um grupo de cidadãos comuns agora se reunia do lado de fora do palácio, exigindo ver a jovem imperatriz. Shiba olhou pela janela do palácio japonês com um olhar de desprezo, enquanto lia as placas dos manifestantes escritas em tinta vermelha. Libertem a imperatriz. Abaixo o usurpador. Estes foram apenas alguns dos slogans que estavam sendo lançados enquanto os camponeses japoneses exigiam ver sua imperatriz Itamihiro. Shiba observou os manifestantes por algum tempo enquanto suas mãos se fechavam em punhos. Depois de ver dissidência suficiente, Shiba se afastou da janela onde foi imediatamente recebido pelo chefe da guarda imperial. Um olhar feroz apareceu nos olhos escuros de Shiba enquanto ele gritava com Otajiki e Yotsune por seus fracassos. Pensei ter dito que queria que todos que apoiassem abertamente a imperatriz exilada fossem executados por traição. Porque agora há milhares de pessoas reunidas do lado de fora do palácio exigindo ver Itami. Você já não deveria tê-los decapitado. Otaji abaixou a cabeça enquanto respondia à fúria do Shogun com um olhar vergonhoso no rosto. Alteza, dê ordens para reunir e prender aqueles que ousassem questionar sua legitimidade. No entanto, muitos dos homens da guarda imperial são membros obstinados do culto de Itami. Quando ouviram a ordem para agir contra a imperatriz exilada e seus leais seguidores abandonaram seus postos e fugiram para o campo. Também não ajuda que os alemães estejam produzindo propaganda que retrata a imperatriz exilada como uma donzela pura que foi usada como uma marionete para as vãs ambições de um tirano. Eles até dizem que você foi o verdadeiro mentor por trás da morte da família real anterior e que tudo que o Japão fez desde então está sob suas ordens. A acreditar no inimigo, então Itami sempre foi uma simples figura de proa.
Apesar de nossos melhores esforços para combater essas alegações, mais e mais pessoas estão exigindo ver Itami. Simplesmente não temos recursos para executá-los todos. Na verdade, quanto mais perseguimos essas pessoas, mais a propaganda alemã parece legítima aos olhos do público. Shiba não recebeu bem esta notícia. Itami havia fugido de seu lado, para aquele bastardo de Berengário e sem dúvida já havia se submetido completamente a ele. Não havia como negar esse fato. Afinal, ela estava alegremente prestando atenção à propaganda alemã que ela sabia ser falsa. A própria ideia de que Itami havia se tornado fisicamente íntimo de outro homem deixou Shiba louco. Talvez tenha sido esse pensamento que o levou a dar as seguintes ordens, que deixariam para sempre sua marca negra na história japonesa. Quantos homens você tem que são leais a mim, aqui em Yankyo? Otaji não tinha ideia do que Shiba estava pensando, mas foi rápido em responder mesmo assim. Cerca de 1000, talvez 2. Shiba deu as costas para as janelas onde os manifestantes eram visíveis. Um sorriso cruel surgiu em seu rosto quando ele deu uma ordem impensável ao chefe da guarda imperial. Menor ponto com isso é mais do que suficiente. Reúne-os aqui no palácio e faça com que eles eliminem esses traidores adequadamente. Desnecessário dizer que a força letal está autorizada. Otaji estremeceu ao pensar em empregar tal violência. Ele havia feito tudo ao seu alcance para garantir secretamente que os homens e mulheres acusados de serem traidores por apoiarem Itami tivessem julgamentos justos. Apesar de estar entre os primeiros a trair a imperatriz exilada. Afinal, embora possa ser um traidor, Otaji nunca condenaria civis desarmados a uma morte horrível sem uma razão válida para fazê-lo. Havia milhares de homens e mulheres reunidos nas ruas em frente ao palácio enquanto protestavam pacificamente contra o atual regime. O próprio fato de Shiba querer usar força letal como primeira opção para removê-los do local provou que o homem havia enlouquecido completamente. Ordens insanas. Absolutamente não. Eu posso não ser o homem mais moral do planeta, mas massacrou milhares de nossos cidadãos desarmados, simplesmente porque eles estão preocupados com Itami. Você enlouqueceu? Você realmente espera que meus homens cometam um ato tão hediondo? Este é o nosso povo, e não alguns selvagens imundos em alguma terra estrangeira. Se você fizer isso, será lembrado na história exatamente como os alemães o retratam. Não terei parte antes que Otaji pudesse terminar seu discurso. Shiba retirou sua pistola do coldre e disparou um único tiro direto na testa do homem, matando o membro de mais alto escalão da guarda imperial no local. No momento em que ele fez isso, um grupo de guardas imperiais correu para o local e viu seu chefe morto em uma poça de seu próprio sangue e massa cerebral. A arma na mão de Shiba ainda fumegava quando ele apontou para o grupo de soldados, que lutavam para aceitar o que estavam testemunhando. Depois de vários momentos de silêncio constrangedor, Shiba ergueu a sobrancelha antes de dar comandos ao oficial de mais alta patente presente. Parabéns, você é o novo líder da Guarda Imperial. Se você não deseja compartilhar o mesmo destino de seu antepassado, sugiro que siga minhas ordens sem questionar. Primeiro descarte este lixo e depois reúna todos os homens que você pode administrar e eliminar esses traidores que se reuniram fora de meus portões em um ato de rebelião. O oficial permaneceu imóvel enquanto contemplava o cadáver de seu superior, e o Shogun, que continuou a apontar a arma fumegante em sua direção. No final, ele decidiu abrir mão de sua honra e saudar Shiba enquanto seguia suas ordens ao pé da letra. Sim, senhor. Depois de dizer isso, o novo líder da Guarda Imperial fez sinal para seus homens limparem o cadáver de Otaji, antes de reunir todas as tropas que conseguiu no palácio. Uma vez que ambas as tarefas foram concluídas, ele avançou entre as fileiras de seus companheiros soldados, que apontaram seus rifles semiautomáticos para a multidão de manifestantes. Os manifestantes, talvez em um ato de arrogância, permaneceram parados enquanto cuspiam no guarda imperial e gritavam seus slogans para eles. Eram tão turbulentos, que nenhum deles notou a lágrima que se formou nos olhos do policial nem o pedido de desculpas que ele disse antes de dar a ordem de matar todos. Sinto muito. Sinto muito mesmo.
Abram fogo. Ninguém poderia prever que os membros da Guarda Imperial, que até então não haviam sido testados em batalha, abririam as travas de segurança de seus fuzis e descarregariam suas munições na grande multidão de civis desarmados, que nada mais faziam do que protestar pacificamente. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu e, antes que alguém pudesse reagir, centenas de homens e mulheres jaziam mortos nas ruas. Gritos horripilantes seguiram os ecos dos tiros, enquanto centenas de cidadãos japoneses caíam mortos no centro de Yankyu. No entanto, mesmo depois que as armas da Guarda Imperial se esgotaram, eles simplesmente recarregaram e continuaram a atirar contra os manifestantes que se dispersavam. Eles não pararam por aí, mas perseguiram ativamente a multidão e atiraram em qualquer um que vissem, mesmo que não tivessem participado do protesto organizado. Quando o sol se pôs, quase 3.000 cidadãos japoneses jaziam mortos na capital. Sem o conhecimento de Shiba, que assistiu ao evento da segurança de seu palácio, os agentes alemães gravaram todo o massacre com suas câmeras de vídeo. Em poucos dias, a violência exibida neste dia seria usada na propaganda alemã, para provar não apenas aos próprios japoneses, mas ao mundo inteiro que Shiba era tudo o que os alemães afirmavam que ele era. Assim, de certa forma, exonerando Itami de todos os crimes dos quais ela havia sido acusada anteriormente. Quanto à forma como Itami reagiu a esse massacre, no momento em que viu Shiba abrir fogo contra os manifestantes desarmados, ela se sentiu compelida a fazer mais do que sentar e canalizar propaganda para sua terra natal. Embora quais medidas ela tomaria para conseguir isso é uma história para outra hora. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.